Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agrifato Cast. Estamos aqui com os nossos analistas e consultores. E mais uma semana difícil, né? Mais uma semana pressionada aí que se passou. O Iago até fez um levantamento bem interessante aqui sobre a margem bruta do confinamento nesse momento, dentro dos atuais preços, projetando inclusive o resultado da colocação do confinamento hoje para entrega aí já no segundo semestre, lá para outubro, por exemplo, e o resultado bem ruim, né? Dentro do nosso modelo, claro, cada um vai ter um modelo, tem gente que tem boi próprio, mais barato, tem gente que compra boi magro, às vezes sai um pouco mais caro, tem gente que está carregando estoque de comida um pouco mais caro, tem casos e casos, mas a situação da engorda agora voltou a dificultar, voltou a apertar, né? E a gente precisa ver se isso não vai trazer consequências aí negativas para a colocação dos animais. De fato, agora está esquentando, né? É normal, é sazonal, então agora vai acabando o pasto, a gente vê os confinamentos começando a lotar, mas ainda numa taxa de ocupação abaixo do mesmo período do ano passado. Isso que é importante, né? Não é a gente ver se aumentou hoje em relação a maio, abril ou março, entendeu? O importante é a gente ver a época em relação ao mesmo período do ano passado, para fazer uma análise assim bem objetiva, né? É que nem aquela historinha lá de comparar limão com limão e maçã com maçã, né? Laranja com laranja, maçã com maçã. Então, mais ou menos por aí. E a gente vê uma taxa de ocupação mais baixa, mas agora pegando ritmo, claro, em decorrência, inclusive, da necessidade de entregar esses animais. Tem hora que não tem o que fazer, né? Você vai carregar esses animais perdendo peso aí, pressionando o pasto. A gente sabe que essa realidade ela ainda existe, o boi sanfona, mas vai ficando cada vez mais distante, conforme a gente tem um aporte tecnológico maior na nossa pecuária, inclusive elevando a produtividade. Mas voltando ao tema, né, falando de preço agora, eu sei que está todo mundo bem inseguro, bem chateado, preocupado, né? A gente sente a aflição do pecuarista nas conversas que nós temos. E o que acontece? A gente tem escalas mais longas, de fato, as escalas começaram a querer encurtar, o mercado quis engatar, as escalas voltaram a se alongar em torno aí de 10 dias, no nosso último relatório de escalas, que por sinal recomendo a leitura para se acompanhar essas nuances do mercado. É só acessar lá, análise.agrifato.com.br para poder acessar. Temos, inclusive, uma assinatura que é gratuita, vale a pena participar ali para pegar as informações básicas. Não é o pacote completo, obviamente, mas tem boas informações. E dito isso, eu volto um pouquinho os meus olhos também para o varejo, né? Pode ver, o varejo não está levando, o varejo não está consumindo essa carne como a gente esperava, inclusive, tá? Nós vamos forçar um aumento de consumo ao longo de 2023 para o varejo, para o consumidor brasileiro. Por quê? Porque os preços estão mais baixos, né? A inflação está menos pressionada, mas o poder de compra do brasileiro, que está aí encaixado nas classes média, classe média baixa e classe baixa, né? Ele está limitado. Por quê? Porque hoje a gente compra menos cestas básicas com salário mínimo. A gente viu essa relação perder 20% do seu valor de 2017 para cá, que foi o último primeiro ano de fase de baixa do ciclo pecuário. Vou fazer uma comparação aí, né? Então, naquele período, que foi um ano ruim, que tinha oferta, tinha notícias ruins chegando no mercado, já tínhamos uma crise econômica instalada, bem instalada, por sinal, né? Foi logo pós-impeachment aí, vocês devem lembrar do período político, né? Então, a gente comparando 2017, que foi um primeiro ano de fase de baixa, com agora 2023, que também é um primeiro ano de fase de baixa. E nós temos uma capacidade de compra de cesta básica 22% menor para o consumidor que vive de salário mínimo em relação àquele período. Por que eu estou fazendo essa análise com salário mínimo e não com a renda média do brasileiro? Né? Porque as classes consumidoras que possuem maior elasticidade de consumo estão localizadas, né, na dependência do salário mínimo. Então, quando sobra, esse cara vai consumir. Quem já tem um salário muito elevado, quando sobra, ele já faz outra coisa, ele já, né, tem um consumo ali mais voltado para o que ele gosta. Eu sempre falo, dou esse exemplo: pega um cara solteiro que ganha 10, né, 15 mil reais, ele já tem um consumo ali mais ou menos do que ele gosta, né? Ele é menos elástico para o consumo da carne bovina. O cara que tem dependência do salário mínimo, ele fica mais elástico. Ele precisa de fato substituir para economizar ali e guardar o orçamento.
Então é mais ou menos por aí, tá bom? E nós temos hoje esse problema relacionado ao consumo, que é a perda de poder de compra, apesar do desemprego ter caído, o IPCA consumiu aí uma boa parte desse salário, e a taxa de juros ainda elevada no Brasil impede aí maiores investimentos. Agora a gente está ensaiando uma carga tributária, está todo mundo ainda entendendo o que vai acontecer com a reforma tributária, tem muitos poréns, senãos e vírgulas aí na reforma tributária, possibilidades que se abriram, né, dentro do texto base, que a gente ainda não sabe se serão aplicadas ou não. Mas pelo que eu observo, assim, acho que quase a totalidade dos analistas sérios, né, afirmam que vai haver aumento da carga tributária, e aí dentro de um cenário de taxa de juros ainda alto. Vamos ver quando essa taxa de juros começa a baixar, né? Se vai ser na canetada de novo ou não, como 2015, 2014. Então tem muitos poréns. A economia, assim, tem grandes nuvens de dúvida para a gente entender como vai ficar. Mas há um consenso aí de aumento de carga tributária, que, claro, acaba impedindo a atividade econômica no Brasil. A gente sabe disso, né? O gasto fica mais centralizado no governo, o governo é ineficiente, né? Por vários motivos. Então a gente tem alguma coisa aí que me diz, agora estou falando de mim, Lígia, me diz que o nosso consumo doméstico orgânico, saudável, lastreado em aumento de poder de compra, em emprego, né? Em crescimento, ele não virá tão cedo, tá bom? E aí fica por conta de. A alta do preço, ela fica por conta da redução da oferta, pura e simples, tá? Então é mais ou menos isso aí. Eu acho que tem. Apesar de eu estar falando aqui de uma forma um pouco negativa, estou falando de consumo, né? O consumo preocupa, a gente sabe que os grandes choques de preço, eles vêm da oferta. A gente sempre fala isso. A curva de demanda, ela existe, ela é elástica, sim, mas ela varia menos do que a oferta, porque todo mundo precisa continuar comendo uma coisa ou outra. Então, se todo mundo for para o frango e esquecer o boi, o preço do frango acaba subindo um pouco e firma o preço do boi. Então, a gente tem uma correlação, inclusive, entre as carnes, né? E por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para a oferta, ela é mais elástica. Quando falta boi e acabou. E o preço tem que subir para compensar aquilo, né? É o básico da lei da oferta e da demanda. E nós estamos já mirando nisso. E aí eu queria chamar o Iago para comentar um pouquinho sobre o último relatório do USDA, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, sobre a projeção do rebanho aí, do que está acontecendo com o rebanho norte-americano. E talvez até colocar em linha já com o que está acontecendo no Brasil, que é a liquidação de fêmeas. Sem fêmea não tem bezerro, sem bezerro não tem boi gordo. Então nós estamos falando de dois grandes players mundiais aí. Toca o pau, Iago. Bem, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que acompanha a gente. Sim, Lígia, eu acho que é só para fazer um adendo do que você trouxe comentário do confinamento, sabe? A gente às vezes fica com essa percepção de que tá entrando gado no confinamento. E acho que até uma fala do Maurício lá da Tenagro, no relatório que eles soltaram aí na última semana, condiz muito com essa realidade, assim, não é porque o cara quer confinar, é porque virou uma estratégia de engorda, não uma estratégia de preço só, né? O cara manda o animal para o confinamento porque ele não tem condições de manter esse animal no pasto e ele precisa girar a fazenda dele, né? Então acaba que os números de confinamento que eles soltaram ali, que falava de um aumento de 30% no confinamento, dizia muito respeito àquelas propriedades que trazem números que a estratégia de engorda, o confinamento é uma estratégia de engorda. Bem, sobre o relatório do STA, eu acho que a gente tem alguns números interessantes aqui, principalmente no Brasil. O STA parou de estimar um crescimento no rebanho do Brasil para 2023 e agora já está estimando uma redução no rebanho do brasileiro em 2023, já está para o final do ano, comparativo entre o que finalizou 22 e o que finalizou 23. Antes eles esperavam um crescimento de em torno de 300 mil cabeças e agora esperam uma queda de 100 mil cabeças. Mas acho que o que mais assim me impactou nesses números de estoque, eu acho que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente já vem relatando sobre como o abate de fêmeas nos nossos relatórios, né? O abate de fêmeas lá nos Estados Unidos está num processo ainda acelerado, que já era para estar num processo de redução, ele continua relativamente acelerado. Isso batia na projeção de rebanho para o final do ano dos Estados Unidos. O SDA estimava em torno de 87,9 milhões de cabeças lá nos Estados Unidos no final de 2023. E agora, com esse novo relatório, a gente está falando em torno aí de 87 milhões de cabeças, o que já era o menor rebanho da história dos Estados Unidos. Estou falando desde a série histórica que começou a ser formada em 1961. Esse agora é mais um recorde, né? Um recorde ainda
pior para os norte-americanos, porque reduz em 900 mil cabeças o rebanho dos Estados Unidos para o final desse ano. Enfim, traz uma preocupação ainda maior para os próximos anos na produção norte-americana. E aqui talvez um adendo, tá? Eu acho que uma projeção talvez possa acontecer do Brasil finalmente passar os Estados Unidos como o maior produtor de carne bovina do mundo, tá? O Brasil ainda tem muito a avançar em produtividade, né, em produção de animal, tanto por peso por animal quanto arrobas por hectare, mas com essa redução de grande magnitude que está acontecendo no rebanho norte-americano, pode ser que isso aconteça no próximo ano, ou talvez em 2025, pode ser que esse contexto, né, esse cenário aconteça, porque sim, eles estão reduzindo bastante lá o rebanho deles, e a pecuária é uma atividade que, quando você abate fêmea, você já sabe o que vem pela frente, né? Se você não tiver uma redução no consumo global, e eu acho que esse ainda não é um cenário que a gente trabalha aqui como cenário base, né? A gente não vai ver uma queda no consumo global de carne bovina, é, eu acho que quando você está reduzindo o seu rebanho de fêmeas, você já está contratando uma conta lá na frente, você já está contratando um problema de oferta lá na frente. E os produtores norte-americanos, os pecuaristas norte-americanos, estão nesse processo ainda de abater fêmeas acima da média histórica. Acho que esses são os dados que mais nos preocupam, assim, tá? Um ponto interessante, a China continua crescendo o rebanho, tá? Enquanto, só para ter um comparativo de 10 anos aqui, enquanto a União Europeia reduziu o seu rebanho nos últimos 10 anos em 14 milhões de cabeças, a China aumentou em 12. Então, o rebanho total mundial não varia tanto, mas ele está migrando de algumas áreas, tá? Então, a União Europeia se tornando mais dependente de importações, né? E até de uma redução de consumo também. Mas a China está num processo de tentar chegar lá em 2030 com 85% do seu consumo sendo produzido dentro do país. Vai dar certo ou não, é outra história, mas a estratégia de aumentar ano a ano o rebanho está acontecendo e eles estão tentando chegar nesse número aí. Hoje, só para ter uma ideia, é 68%, tá? 68% da carne consumida na China é produzida na própria China. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida aqui, eu posso olhar nos números aqui, se tiverem perguntas. Eu queria que você desse um tapa aqui na exportação, como é que foi a última semana? Então, a gente teve números relativamente melhores nessa segunda semana, mas ainda assim números comparativamente com os últimos 2 meses fracos. A gente exportou numa média diária 7,8 mil toneladas por dia na última semana, contra 7,4 que foi na primeira semana de julho 23. Esses números, só para elucidar em expectativa mensal, né? A gente já estava esperando em torno de 155, 160. Com a continuação desse padrão, provavelmente a gente vai exportar em torno de 160, 170 mil toneladas durante o mês de julho. Uh, não é o suficiente para ser recorde se ficar nesses 160 mil toneladas, tá? Não é o suficiente para ser recorde para o mês de julho, mas ainda demonstra que a demanda, a gente está exportando relativamente bem, existe uma pressão de preço aí, pelo menos no dianteiro chino nesse momento, o dianteiro que está sendo um pouco mais procurado pelos chineses do que estava sendo há 2, 3, 4 semanas atrás, né? Houve uma melhora de preço, mas basicamente é isso. Acho que a gente está vendo esse contexto de exportação, principalmente por conta de preço, tá? A gente está com preços bem competitivos para carne bovina no mundo de maneira geral, né? A gente está com preços bem menores e com isso a gente está exportando relativamente bem. Muito bom. Acho que está fazendo E uma. fala aí, Perdão, Laurinha. Lígia, pode Não, falar. imagina, ia perguntar para você mesmo. Acho que está fazendo uma correlação com essas exportações, com a competitividade do Brasil, ainda mais no cenário de Estados Unidos, né, que é o segundo maior exportador, diminuindo o seu rebanho e, consequentemente, sua produção de carne bovina também, essa conta também vai chegar, né? Entra até um ponto que foi bastante falado na semana passada, que gerou algumas perguntas aí do pessoal para nós também, que foi em relação a uma fala do ministro, né, da Agricultura, do Fávaro, em relação a uma expectativa de que fosse ocorrer uma abertura dos mercados sul-coreano e japoneses nos próximos meses, né? Tem realmente o que nós sabemos hoje é que vai acontecer, previsão é que aconteça durante a semana, inclusive, uma missão do Brasil a esses dois países, né? Então, Japão e Coreia do Sul, para falar justamente sobre isso, então, sobre uma abertura a esses dois mercados. É importante ressaltar aqui que esses dois mercados estão entre os top 5 maiores importadores do mundo, né? Estão aí entre terceiro e quarto lugar, Japão e Coreia do Sul, respectivamente. Então, eles são dois países relevantes. Eu até comentei isso em algumas palestras já, que às vezes a gente sabe muita notícia, ó, liberou, abriu o mercado para exportação de carne brasileira. Só que é um país muito pouco relevante. E sempre que ocorrem essas aberturas, a gente faz essa análise aqui também, né? Obviamente, é sempre bom ter abertura de novos países, mas o quanto aquele
país é relevante. E nesse caso, se ocorrer de fato essa abertura, vai ser uma notícia muito boa para nós, porque são 2 países aí muito relevantes, e nós vamos, assim, conseguir participar aí entre os top 5 maiores importadores de carne bovina do mundo, né? Então a gente vai ter acesso a esses 5 maiores mercados. Isso é um ponto muito positivo para nós e reflete também aos Estados Unidos essa menor disponibilidade de carne norte-americana, né? E esse contexto da carne bovina brasileira está realmente, o Brasil ser realmente um país que consegue transmitir para os seus fornecedores preço e volume, né? O que poucos países no mundo conseguem. Puxa, Então, e acho fora que é um bom pagador, né? A gente está entrando nos mercados top aí. sim, acho que é uma notícia muito boa e vamos aguardar as próximas semanas, né? Mas se concretizar, isso é algo muito positivo para nós. Uhum, excelente. Acho que esse é um ponto de importância. Ô, Laurinha, o que você tem visto das negociações pontuais agora? Para a gente falar um pouquinho de mercado doméstico? Ó, mercado físico, boi, semana passada deu uma patinada, né? A pressão dos frigoríficos tem surtido efeito, as escalas se alongaram, chegando aí, como você comentou no início do podcast, a média de 10 dias, média Brasil, né? E aí a pressão dos frigoríficos surtiu efeito, nós vimos os preços reduzindo aqui, sair na média dos estados, nós vimos, no geral, uma redução de R$ 5 por arroba. Mas essa semana ainda não é algo que a gente consegue afirmar, né? Hoje é terça-feira ainda, vamos ver como vai ser o andamento do mercado. Mas o sentimento aqui que eu tenho visto, né, que eu tenho percebido, é de que os frigoríficos já estão acalmando um pouco assim aquela queda de braço ali que os frigoríficos estavam conseguindo pressionar um pouco mais os pecuaristas, ocasionando nessa baixa, parece ter acalmado um pouco e os pecuaristas estão conseguindo ter uma voz um pouco mais ativa, né? Com essa pressão, os pecuaristas começaram a ficar um pouco mais retraídos, né? Justamente esse apetite de negociação que fez aquela baixa de preço que nós observamos na semana passada, né? Então, agora com os pecuaristas saindo um pouco mais das negociações, nos parece ter dado um fôlego um pouco melhor para a arroba. Nós não observamos ainda valorizações, na verdade, em alguns estados pontuais, até negociações de que os nossos clientes falaram aqui para nós, os preços já retomaram o que estava sendo negociado antes, mas não é algo ainda que a gente consegue afirmar na grande parte do Brasil. Porém, há uma expectativa de que para essa semana os preços retomem ao que estava sendo negociado antes, a patamares um pouco melhores, e até as escalas Tudo de muito incipiente, né? Muito incipiente. muito, muito. Fica na esperança, assim, parece, né? Exatamente, esse é o sentimento. É muito cedo ainda para a gente afirmar, mas o sentimento é de que o mercado parece que essa semana vai voltar a ser um pouquinho melhor, apesar de ser segunda quinzena e mercado doméstico está bem ruim, exportações também não estão lá, essas coisas, né? Apesar de não estarem ruins também, mas escalas reduziram um pouco, nós voltamos aí para a média de 8 dias, média Brasil, que antes estava, na semana passada, nós estávamos observando 9, 10, agora nós já estamos 8 dias, então vamos aguardar, mas sentimento um pouco menos negativo, assim, um pouco menos pressionado para essa semana a princípio. Perfeito, isso aí. E, gente, no fronte dos grãos aí, temos tido novidades, mas que já estavam precificadas, né? O que vocês contam pra gente? Exatamente, Lígia. Bom dia, boa tarde, boa noite para a turma que está acompanhando a gente aí em casa, na estrada, no escritório, mas semana passada também, né, foi semana de atualizações vindo do relatório do SDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com cenários de oferta e demanda. Então estavam previstas aí revisões que foram anunciadas lá no final de junho em relação à área plantada, corte de 1,6 milhões de hectares na área de soja, que foi computado, acréscimo de 850 mil hectares na área de milho, também foi computado, e revisões de produtividade. Para o milho veio, mas para a soja não. E o SDA também, né, na sua pedalada contábil ali, acabou também ajustando questões de demanda e trouxe ali um relatório que tinha muita expectativa de trazer ali um impulso para preços, mas ele veio baixo. E aí o mercado acabou sentindo um pouco essa indicação do SDA, mas esse relatório não foi comprado. E no final de semana e essa abertura de semana a gente viu o mercado aí um pouco mais sustentado nas cotações em Chicago, dando uma firmeza de preços aqui no Brasil. Tivemos também a atualização lá, né, o fim das negociações
do corredor de exportações na Ucrânia, com a Rússia, ali a região do Mar Negro, os dois países estão em conflito, a Rússia querendo uma abertura ali portuária para colocar seus produtos, exportações de fertilizantes principalmente, que a Rússia tem um peso muito importante aqui no mercado brasileiro, exportações de trigo também no mercado mundial, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. E esse corredor não foi levado adiante. A Rússia considera que as questões impostas, né, as vontades da Rússia não estão sendo satisfeitas ali nas negociações do corredor, e ela se retirou das exportações ali do corredor. E, por hora, né, a Ucrânia o anúncio é que a Ucrânia vai se manter ali com as operações portuárias, só que você tem ali um impasse. E hoje, nessa madrugada mesmo, né, de segunda para terça-feira, a Rússia acabou atacando o porto de Odessa, né, alguns ataques ali, e gerando mais, vamos colocando mais pimenta nesse conflito. Por hora, a ONU, junto com a Turquia e outros países ali da União Europeia, vão continuar tentando sustentar ali e buscar novas rotas para escoar esses produtos da Ucrânia. O mercado, de alguma forma, já vinha precificando, se a gente olhar os últimos 30 dias relacionado a esse conflito, a quantidade de navios que estavam sendo inspecionados, o fluxo de movimentação lá no porto principalmente no porto de Odessa, que é o principal porto ali da Ucrânia, já vinha tendo um volume bastante reduzido ali em movimentação. Então, acho que quando saiu lá a primeira negociação, que foi em maio, quando terminou a primeira negociação, já ficou o recado para a segunda negociação, para a segunda extensão, que ela não seria tão fácil agora no mês de julho. Então, foi o que aconteceu e, de alguma forma, o mercado já estava preparado para isso. E também temos ainda, né, um cenário aqui de curto prazo, vamos colocar 30 dias ainda, safra nos Estados Unidos. Clima na safra dos Estados Unidos ainda vai pesar sobre as cotações. A gente tem visto esse movimento de cotações não reagindo à situação do conflito, mas reagindo ao cenário climático dos Estados Unidos, que no curto prazo ainda tem um sinal de irregularidade mais forte. E aí acho que o Rodrigo pode comentar mais, ou adicionar mais alguns pontos. Vamos lá, Stefan. Mercado bem volátil, especificamente nesses últimos dias em Chicago, adicionando prêmio de risco, com esse bombardeio que teve nessa madrugada no Porto de Odessa, como o Stefan colocou, vem trazendo aí uma valorização para os futuros de trigo e milho em Chicago, nesta manhã. Porém, se a gente observa na última semana, com a divulgação do relatório WASDE, Departamento de Agricultura elevando a oferta de milho nos Estados Unidos e no mundo, em 23 e 24, os futuros de milho renovaram os menores patamares do ano, na última quarta-feira, dia 12, e trouxeram aí algumas correções de alta devido a essa tensão na região do Mar Negro. Mas se a gente observa movimento de preços, né, tendência aqui no curto prazo, gráfico diário, futuros de milho em Chicago ainda em tendência de baixa, trabalhando um pouco acima dos $5 por bushel. Se a gente traz o cenário para a soja, já é um pouco diferente. Tendência no curto e médio prazo, gráfico diário, gráfico semanal é de alta. Os preços estão pressionados para cima. Aqui vale a atenção a nível Brasil, o produtor que está olhando para o ano que vem, março 24, maio 24, as referências aqui dos contratos em Chicago acima dos $30 a saca. Então, muita atenção. Quando a gente observa o último report do CFTC, que a gente gosta de linkar com esse movimento de preços, fundos de investimentos diminuindo a posição comprada nos grãos de soja, fazendo um ajuste positivo para os derivados, óleo e farelo, e no milho os fundos aumentando a mão na posição vendida de milho, né? Quando a gente observa opções e futuros, a posição já é negativa em 63.052 contratos. Nossa, pesado, né? Isso, sim, eles viram a mão muito rápido
E no caso da soja, eles ainda estão mantendo uma posição comprada de 82.748 contratos, apesar da redução no grão de soja no comparativo semanal, ainda é positiva esse saldo. E o milho aqui na B3 também responde a esse movimento de preços, né? Porém, ele está bem lateralizado, se a gente observa também o vencimento setembro, que é referência para nossa safrinha. Desde o início de julho, ele está dentro de uma congestão de preços, aqui na tela trabalhando a R$ 56,63 a saca, e ainda indefinido, né? Esperando os próximos direcionadores. Colheita a nível Brasil, segundo o reporte da Conab de ontem, atingiu 39,40%, praticamente. O ano passado, nesse mesmo período, estava próximo de 50% já a colheita. Então, ainda podemos ter uma pressão para baixo, né, nos preços. Trazendo isso para o físico, CPEA no dia de ontem, base Campinas, veio a R$ 54 e R$ 52 a saca. No podcast da semana passada, esse valor representa uma queda de R$ 1,27 a saca, enquanto que para a soja, o inverso também. No dia de ontem, base Paranaguá, veio a R$ 146,86 a saca, então teve um acréscimo. Se a gente pega o mesmo valor da semana passada, a diferença é de R$ 3,7 a saca. Então, um pouco diferente aí o cenário para a soja, um pouco mais sustentados, os prêmios de exportação estabilizaram, apesar desse recuo da moeda norte-americana. A gente tem aí uma elevação das cotações dos futuros em Chicago, que refletem nos preços aqui para a gente. Pois é, e aí, uma pergunta que eu recebo muito, né? E aí, compra agora ou não compra? Acho que E... para a milha a janela está aberta, eu vejo que você faz essa pontuação também, Lígia. O ano passado, base CPEA, né, o fundo de preços, a gente já comentou isso algumas semanas atrás, foi nas semanas finais aí de julho. Historicamente, a gente tem um fundo histórico também final de junho, ou seja, já teria passado, então 40%, né, da área colhida a nível Brasil. Acho que é difícil, né? A gente quer sempre, né, comprar na mínima e vender na máxima, mas acho que a janela está aberta, né, nesse período que a gente está, especificamente para o milho, né? E para produtor de soja aí, olhar Chicago, pode ser interessante, né? Como vocês também colocaram no início do podcast, tem casos e casos. Então é isso. Perfeito. É o que eu falo, né? Caiu bastante. Agora não tem onde colocar esse milho, a gente está com problema, como sempre, de armazenagem, mas ele está elevado pela maior produção, né? Então, a gente tem uma questão mais urgente. Agora, tem um ponto importante aí. Você vê, pega aquela relação de break-even, né? Que é uma análise que eu observei ontem. O cara fazer o break-even, ele teve que aumentar, ele teve que dobrar a produtividade nessa temporada agora. Ou seja, tem muito mais gente tomando pau no milho do que tinha antes. E isso sugere que, primeiro, o cara vai ficar descapitalizado para a próxima safra. Esse é o primeiro ponto. Às vezes ele até quer participar do mercado, mas ele não vai conseguir. Segundo, tem o pessoal que vai ficar desanimado. Então, tem esses dois pontos que sugerem redução de área plantada. E aí o milho talvez voltaria a subir, talvez, claro, a gente precisa observar a demanda, os conflitos, como vai estar tudo, mas assim, pensando em oferta, a gente vai ter menos oferta no ano que vem. E assim que esse milho conseguir ser escoado, né, der vazão aí a ele, o que vai acontecer? A gente vai ter um mercado um pouco mais firme. Então, assim, chega no ponto em que fere a margem do produtor, tá? Pega esse milho que tá sobrando aí, derrubado na beira da estrada, e leva para casa, entendeu? Não tem mais muito o que ficar brigando, é pura especulação, né? E eu acho que a gente tem que especular um pouco menos, principalmente em um ano em que a margem da pecuária tá pesada aí, né? Vamos falar, um ano de fase baixa, pensando em pecuaristas, né? Então é isso aí, turma, brigadão. Vamos que vamos. Semana tá só começando. Beijo. Obrigado, Valeu, pessoal. Obrigada, turma. pessoal. Até. Boa Valeu, semana. pessoal.